Olá, estou aqui mais uma vez para gravar um devocional que fiz para compartilhar com os irmãos. E esse devocional está no livro de Ezequiel, capítulo 18. No versículo 2 do Ezequiel 18 fala assim: o que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Na verdade, Ezequiel recebeu de Deus a orientação de que para trazer o entendimento correto da palavra de Deus para o povo de Israel, que estava pautado sua vida sobre maldições hereditárias, sobre o entendimento de que o pecado do pai estaria sobre o pecado do filho. Então, se aquela geração, todas aquelas gerações, através de gerações, estariam condenadas eternamente, porque o pecado do pai estaria sobre o filho, do filho sobre o neto, e assim sucessivamente. Não haveria interrupção desse ciclo, E, na verdade, o que a palavra nos diz é que o juízo ele é individual, O juízo de Deus ele é individual, então o perdão de Deus está individual, sobre cada pessoa que se arrepende ou deixa de se arrepender, E que decide viver sua vida em pecado ou viver sua vida segundo as orientações de Deus. Então, no versículo 20, logo desse capítulo, fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui desvenda, bem claramente para todo o povo de Israel sobre essa questão, de vida eterna, de uma vida em pecado, de uma vida justa, pode trazer seus benefícios e seus malefícios, na vida de pecado, ela sendo vivida por cada um de nós. Então não quer dizer que o pecado de meu pai vai trazer para mim maldição ou condenação, nem o meu pecado vai levar a maldição ou condenação ao meu pai, nem minha vida de santidade, de justiça, de busca de santidade e justiça vai levar a santidade ao meu pai ou minha mãe, nem deles vai levar para os filhos, Então cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Assim diz na palavra de Deus em Romanos, Cada um dará conta da sua própria vida a Deus. Mais interessante que ele também fala mais um pouco sobre esse entendimento de perdão do pecado, sobre vida eterna ou condenação eterna. Ele sai falando aqui Então, no versículo 24 diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo pecado, maldades e iniquidades, vivendo uma vida de iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, aquele que não crê em Deus, aquele que nega a Deus, porventura viverá, Então ele faz um contexto, o justo que se desviar, viveu uma vida de santidade, de justiça, e depois ele dá uma louca na cabeça dele e ele diz assim: não, agora eu vou viver segundo os intentos do meu coração. Então eu quero enriquecer, eu quero ter mais de uma mulher, eu quero mentir, para ganhar mais dinheiro, eu quero roubar. Então esse aí viveu uma vida de justiça. Chegando em um determinado momento, começa a viver uma vida tortuosa, de iniquidade. Ele terá a vida eterna, continuando no versículo, de todas as justiças que ele tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Fala assim, que o justo que viveu a vida toda em santidade, justiça, em retidão, em se voltando para Deus, em um momento dá uma louca na cabeça dele e ele decide dar as costas para Deus e viver segundo o intento do seu coração, fazendo tudo com iniquidade, ele morrerá em pecado se ele não se arrepender. E ele terá a condenação eterna. Mas se ele se converter do seu mau caminho, voltar-se de novo para Cristo, e abandonar o pecado, ele terá a vida eterna, Porque o nosso Deus é longânimo, ele é perdoador, ele é justo. Amém? Da mesma forma para aqueles que vivem uma vida impiedosa, E aí, em determinado momento da vida dele, ele se converte. A palavra dele diz que nenhuma condenação mais há sobre a vida dele, porque Cristo pagou o preço pelos pecados deles e fez ele justo novamente, Lembre-se que quando ele se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, ele é lavado pelo sangue de Cristo, porque foi a morte de Jesus na cruz
e a sua ressurreição naquela cruz, que levou os nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados, também paga o preço daquele que viveu a vida toda em impiedade, mas ele se converteu de coração, se voltou para Deus de coração, e ele passa a viver uma vida de santidade, uma vida de agradar a Deus. Então ele passa a dizer assim: Deus, eu não quero mais cometer os pecados que eu cometi antes, eu quero viver agora segundo o teu querer, quero conhecer mais o Senhor e quero ter a vida eterna. O Senhor lhe concede, joga no mar do esquecimento todos os seus anos de pecado e de vida tortuosa. Vejamos lá no versículo 21 como fala isso, ó. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, ele não morrerá, ele não terá condenação eterna, mas ele terá vida eterna em Cristo Jesus. De todas as transgressões que cometeu, no versículo 22, não haverá lembrança contra ele. Aleluia. Pela justiça que praticou, viverá. Porque ele abandonou o pecado, ele abandonou sua vida de impiedade e se voltou a Cristo. Se voltou passou a viver uma vida de santidade, de justiça. Passou a querer viver uma vida santa, abandonando os pecados. Ele passa a ter a vida eterna. Porque Deus, ele não deseja a morte dos ímpios. Ele, pelo contrário, ele ama. Ele é longânimo, ele dá tempo, ele dá oportunidade para que você possa se voltar para ele. Cristo fala também no versículo 28, diz assim: por quem reconsidera, seja ímpio ou seja justo, e se converter de todas as suas transgressões que quem cometeu, certamente viverá e não morrerá. Então seja ímpio ou justo. O ímpio que deixou de ser ímpio, o justo que deixou de ser... O ímpio que deixou de ser ímpio, o justo que deixou de ser justo, e depois volta a querer ser justo, então o Senhor trará sobre ele a vida eterna, né? Trará sobre ele a salvação, o perdão, a graça, que excede todo o nosso entendimento. Porque nós temos uma forma de julgar, de ser juiz de nós e dos outros, mas Deus, que é justo juiz, que é um Senhor que, segundo a palavra, é o amor, a maior expressão de amor. Ele nos ama de tal maneira, e nos amou de tal maneira, que mandou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, nos libertar do pecado, nos resgatar para próximo dele novamente. Diz Isaías 55:7 assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Ele é bom, longânimo, porque ele é bondoso, porque ele é misericordioso. Ele diz isso, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Ele quer te perdoar neste momento. Ele quer ouvir da sua boca que você se arrepende de todo o pecado, que você quer viver uma vida hoje não segundo os seus intentos, seus desejos, mas segundo a vontade de Deus. Ele quer ouvir da sua boca hoje e do seu coração, com o desejo mais profundo do seu coração, que você deseja abandonar o seu pecado e voltar para Deus. Ele quer ouvir de você hoje: Pai, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para os teus braços, eu quero voltar para os teus caminhos, porque uma vez antes eu andei nos teus caminhos e depois me desviei. E hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Então Deus está sempre de braços abertos para recebê-lo, né, com todo amor, com toda bondade, com toda misericórdia que Ele tem para nos dar. Amém? Que Deus te abençoe e Ele possa trazer no seu coração o arrependimento do seu pecado. Ele possa trazer constrangimento de você de uma vida tortuosa, uma vida ímpia. E que Ele possa trazer também no seu coração o amor a esse Deus que tudo criou para nós, que nos formou e sonhou conosco e nos dando um projeto, um plano de vida de santidade, projeto para agradar, né, para louvar e engrandecer esse Deus. E o Senhor possa trabalhar no seu coração, no meu coração a cada dia, para que nós possamos andar em novidade de vida e em santidade, para louvor e glória de Deus. Amém.